Bem, pessoal, vamos então à segunda parte da nossa palestra. Estávamos falando da compreensão, né? Então, como dizia, só precisa perdoar aquele que compreende. E quando alguém comete um crime, existe a lei dos homens, que, embora imperfeita, já é um impulso, né? Como disse, regenerativo, mas a gente só se reabilita quando a gente estiver reeducado. Então, convém que a gente aprenda, é para não repetir o sofrimento. Era sobre isso que eu estava falando quando interrompi. Então, a reencarnação, através da lei de causa e efeito, se encarregará de lavar os nossos defeitos, né? Paulo disse numa das epístolas dele que a reencarnação é um grande lavatório, vai lavando, através das novas experiências que nós vamos vivendo, né? Como se a gente fosse limpando, né? Lavando os defeitos. E o erro, e nesse planeta convivem espíritos em muitas fases evolutivas, cada um vivendo as experiências que necessitam para o seu adiantamento, né? Cada um na sua jornada, né? Cada um tem o seu karma, que é o quê? O potencial de cada um, é o potencial de coisas que ele precisa aprender positivas, que ele já adquiriu, e negativas, positivas é a sua capacidade, e negativas é aquilo que ele ainda precisa aprender, precisa corrigir, né? Então, o erro é fruto da nossa ignorância. Allan Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 120, para o espírito evoluir, é preciso passar pela fieira do mal? Allan Kardec pergunta. E os espíritos respondem, do mal não, da ignorância. Passar pela fieira da ignorância. Porque a ignorância, o mal não existe, o que existe é a ignorância. É por isso que os espíritos se referem a gente como se a gente fosse criança. Eles dizem assim, olha, quando a gente insiste nas coisas da gente, do nosso nível evolutivo, e eles estão acima disso, eles dizem assim, puxa, vocês são como crianças. Fica naquela coisa, sabe? E eles têm um olhar assim, de indulgência, de compreensão em relação a gente. E a gente precisa aprender isso também, ter compreensão. Então, por exemplo, em vez da gente, a gente se enfurecer com os efeitos, a gente tem que eliminar a causa, através de um processo educativo. Né? Vingança, nem pensar nunca. Então, vendo uma criança, vendo a gente como uma criança, aqueles que nos ofendem, ou seja, se nós enxergarmos como criança aqueles que nos ofendem, não temos razão para não entendê-los. Eu sei que é difícil, mas é assim, foi por isso que Jesus disse, perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. São crianças. Então, para nós mesmos, a gente sempre conta desculpa, né? Ah, eu fiz isso porque não sei quemzinho fez primeiro, ou eu fiz porque estava precisando muito, naquele momento eu estava fragilizado, né? O papo, agora o moderno é falar que estava fragilizado, aí arranja explicação e justifica tudo. Agora para os outros é um juízo pesado, não, nada disso, não tem perdão, para, não é, comigo é diferente e tal. Isso é ignorância, né? Então, o perdão dará lugar à compreensão quando enxergarmos o infrator como um libertadores, executores, porém ignorantes das leis kármicas. Né? Eu tinha uma companheira lá uma amiga, que ela se queixava muito porque o filho foi assassinado. Então ela disse que passava assim, viu o assassino, mas o filho dela estava muito viciado em droga e nessa confusão ele foi assassinado. Aí eu dizia para ela, olha, encare assim, se não fosse ele, seria outro. Porque seu filho se enveredou nesse caminho e a coisa foi ficando cada vez mais difícil. São Paulo até diz isso numa dessas... Não, tem um livro
no livro de Fonte Viva, o inimigo é meu maior instrutor. Eu acho que ele se baseou em São Paulo para dizer isso. E é mesmo. Por isso que diz assim, reconcilia-te com teu adversário, diz o Evangelho, enquanto estás a caminho com ele, para que amanhã ele não te leve ao juízo, e o juiz te condene, e ficarás na prisão até que pagues o último centavo. Ou seja, a lei vai te cobrar. Não adianta você ficar empurrando com a barriga, nem achando que você é especial. Ninguém é especial, nem o cara lá de Santos, nem o desembargador, ele também não é especial. Ele vai ter que. Ele é igual a qualquer um. A chuva cai nele e cai no guardinha lá que ele quis humilhar, né? É isso. Então, quem se beneficia com o perdão, afinal, né? Aquele que perdoa ou quem é perdoado? Quem se beneficia com o perdão é quem perdoa. Porque ele tirou um peso dele. Quem está perdoado se libertou daquela pessoa. Mas ela ainda tem a lei que ela tem que responder diante da sua consciência, diante da lei. E aí é que a coisa pega, e aí é que a coisa é difícil. Então, se a pessoa achar que está certo, né? Era o caso lá da jornalista, né? Ela queria perdoar o pai, mas o pai não estava achando que não estava nem pedindo perdão a ela. Foi como o filósofo quase pergunta a ela assim, mas quem foi que ele disse? Se algum momento ele te pediu perdão? Não, ele achou que estava no direito dele votar em quem ele quisesse, ora bolas. É só orgulho isso aí, né? Orgulho dela, né? Então o perdão, muitas vezes as pessoas se acham como um ato de poder. Eu tenho o poder de perdoar ou desperdoar. Não é bem assim. Você sim tem o poder de perdoar, mas é uma coisa sua, o interesse é seu. Não é da pessoa, é seu, de quem perdoa, se liberar daquele fardo, né? Então as leis divinas podem ser violadas? De jeito nenhum, né? A lei divina segue seu curso. E nós vamos responder por nossas ações. O perdão não apaga o erro, né? Alguém te perdoou, mas você continua pendente, como disse, né? Se a pessoa tem dificuldade de perdoar os outros, também tem dificuldade de perdoar a si mesmo. Então, quem vive condenando os outros de algum defeito, é porque aquele defeito é dele também. E normalmente ele fica tão incomodado porque ele condena aquilo dentro dele mesmo. Ele não se perdoa por ter aquele defeito ainda. Isso acontece, é um problema psicológico. Então, Deus perdoa? No caso da mulher adulta, Deus perdoa? Não, Deus não perdoa, Deus nem se ofende. Deus dá nova oportunidade a todos nós. Aí é nisso que que se efetua a misericórdia divina. É a nova oportunidade que nós temos, né? Conta-nos no livro Primícias do Reino, se não parece, que aquela mulher adúltera teve a oportunidade mais adiante de socorrer aquele que a condenou, né? Ela estava errada também, ela estava muito errada, mas ela se recuperou. É isso que Deus quer. Como se manifesta a justiça divina? O Criador promulga suas leis e nós somos juízes dos nossos próprios destinos. Nós próprios nos julgamos através da nossa consciência, quando ela despertar. Enquanto isso, a gente vai acumulando débitos. É melhor parar com isso, porque é complicado. Então, para que serve a dor e o sofrimento? Para nos abrir os olhos, né? Para a gente enxergar o óbvio. Daí, se eu digo aos espíritos, eu digo assim, olha, se não existisse a dor, o que seria de nós? Se eu botasse a mão dentro de uma panela cheia de água fervente, ia ferver, e me cozinhar meu braço, eu não ia sentir dor e ia deixar lá. Mas como dói, eu tiro rápido. Então a dor tem sua função, é um alarme. Não é? O sofrimento é uma experiência para a gente poder avaliar como estamos agindo diante da lei de Deus. Então, por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo diz assim,
Espírita, não esqueçais nunca que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser uma expressão vazia. Porque se vos dizeis espírita, sede-o, esqueçais o mal que vos tenho feito e não pensais senão no bem que podeis fazer. Isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoai, empregai da indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Porque o Senhor vos dará. Curvai-vos que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos que o Senhor vos assentará em lugar de destaque. E para perto do encerramento aqui, vou contar alguns casos rapidamente, alguns casos exemplares sobre perdão. O primeiro caso é aquele caso que Divaldo conta, eu até aconselho a pessoa a ouvir, que contado por mim é uma coisa, ainda mais rapidamente. E por Divaldo é maravilhoso, as cores que Divaldo bota da menina armênia, né? Que ela teve a sua vila invadida pelo exército turco, por aqueles bandos de soldados assalvajados que estupraram a irmã, levaram ela presa, ela foi estuprada, ela foram escravizadas, usadas pelos soldados, os pais foram assassinados. Mesmo assim ela sobreviveu, mesmo assim ela se formou enfermeira, e um belo dia veio aquele mesmo comandante veio com uma doença gravíssima para ela curar. E ela curou. Mesmo tendo reconhecido, ela foi lá e tratou dele, quando ninguém mais queria tratar. Isso sim é que é um exemplo de perdão. Ela esqueceu? Não, ela não esqueceu, mas ela perdoou. E tem o famoso caso do cachorro de Chico Xavier, né? Quem não ouviu falar desse caso, interessantíssimo, que disse que Chico Xavier tinha um cachorro que ele gostava muito, e o cachorro adoeceu. E Chico vinha, chegava meia-noite e ainda ia cuidar desse cachorro, dar a ferida do cachorro, dar comida ao cachorro. E Chico quase não dormia, né? Chico só dormia 1 hora, 2 por dia. E a irmã de Chico ficou com tanta pena de Chico, porque Chico fazia isso, que foi lá e matou o cachorro. Matou o cachorro para poder aliviar o sofrimento de Chico. Diz que Chico ficou muito triste com aquilo, sabe? Depois de muita tristeza que Chico ficou com essa irmã, quando foi um belo dia, Emmanuel chamou Chico para conversar e disse: Chico, temos um problema. Você tá com esse sentimento que você está guardando aí dentro de você, essa mágoa, que está atrapalhando os trabalhos mediúnicos. Por isso que nós te chamamos você para conversar. Aí Chico disse: não, você está com a mágoa aí, é uma mancha que está dentro de você, em seu coração. E você precisa resolver isso. Aí deu a receita. Você vai procurar saber qual é a coisa que essa irmã sua mais gosta, que ela mais deseja. Ela disse que ela mais deseja é uma máquina de costura. Depois você vai comprar essa máquina de costura para ela. Diz que Chico comprou a máquina de costura, que passou mais de um ano de salário de Chico, custava a máquina de costura, mas ele comprou a prestação, pagou penosamente, mas disse que no dia que ele deu a máquina para ela, disse que saiu de dentro dela uma energia assim, tão boa, e apagou tudo que o Chico estava sentindo e limpou tudo. Porque ele superou e também eliminou da parte dela, sabe, aquele remorso que ela tinha, que era uma coisa negativa que estava unindo os dois. Porque ela também ficou triste, né? Os dois ficaram. Tudo bem, ela fez uma coisa errada porque era o nível dela. Para ela estava ajudando o Chico, né? Mas Chico ficou magoado, né? Então tem um terceiro caso também que eu gostaria de relatar rapidinho, que é aquele caso do oficial inglês que agrediu o Gandhi, que Gandhi na África do Sul. Gandhi ia passando e ele num lugar que ele achava que não devia e ele deu uma cacetada. Gandhi caiu, levantou, arrumou a roupa e prosseguiu. Ele deu outra. Gandhi caiu novamente. Aí ele disse assim: quem foi que... E Gandhi caiu novamente e levantou. Aí ele disse assim: quem foi que me ensinou a ser tão covarde assim? Aí Gandhi chegou no crucifixo dele, apontou e disse assim: esse que está aí no seu crucifixo me ensinou isso. Então Jesus ensina o perdão. A gente é que não é capaz de entender, né?
Jesus ensinou a amar os inimigos. A gente é que não é capaz de fazer, mas ele ensinou isso mesmo. Não foi outra conversa, não. Então, para completar, nós temos aquela parábolazinha só para encerrar, da flor de lótus, que nasce na lama, se nutre da podridão do limo, e ela vai indo, se alimentando da podridão do limo até ela surgir bela, exuberante da superfície. Assim deve ser a nossa vida na encarnação. A gente se nutrir das coisas, das vicissitudes da vida, né? De todas as ofensas, das coisas que acontecem de ruins, e a gente suplantar tudo isso para surgir como a flor de lótus, com seu perfume, sua beleza no mundo espiritual. Estamos aqui encarnados para isso, né? Então, o perdão é isso, a reconciliação é imperiosa, a compreensão é a chave, né? E que fique para nossas reflexões, que Jesus nos abençoe a todos, nos dê força nessa dificuldade da pandemia que estamos passando. Muita paz para todos.